Pegos na mentira. Alexandre de Moraes e Viviane Barsi são expostos de uma mentira gigantesca. Agora é oficial. O G1 acabou de revelar uma informação bombástica que vai mudar tudo no caso Moraes. Fala aí, família, tudo bem? Não deixe de compartilhar esse vídeo que tá sensacional, porque ontem o UOL, o Estadão e até mesmo a Globo denunciaram o Alexandre de Moraes com seu patrimônio milionário de mais de 23 milhões. Só nesses 9 anos de STF, ele triplicou seu rendimento. Todo mundo sabe aí que o ministro do STF recebe 50 mil reais como um deputado federal normal, mas parece que o Alexandre de Moraes vem alavancando aí todo o seu patrimônio. E exemplo disso são os contratos milionários aí da Viviane Barsi, que foi aí divulgado um contrato de 129 milhões só com o Banco Master, que realmente ainda não foi divulgado aí a prestação de serviço, porque ninguém acreditou aí nessa desculpa dela que ela prestava serviço aconselhando e tinha contratado 3 escritórios de advocacia para poder auxiliá-la. Mas tudo bem, vamos engolir aí, porque realmente ele é o ministro do STF, tem que respeitar ele e a sua esposa, até porque ele já está querendo armar aí uma situação para que o Vorcaro não venha a delatar. Isso aí foi divulgado no próprio G1, quando a Receita Federal divulgou aí os 80 milhões e pasmem, que quando saiu semana passada o escândalo em que a Viviane Barsi e o Alexandre de Moraes usavam o jatinho particular do Vorcaro, ela informou que pagava tudo como se fosse um aluguel, e não tem nada discriminado aí. A Receita Federal entregou aí para todo mundo ver, inclusive o G1 já divulgou, e realmente o pessoal vem se perguntando o que está acontecendo com o STF, que se fosse uma outra pessoa normal já estaria preso, já estaria respondendo, já estaria até condenado, por muito menos uma mulher que pichou uma estátua com batom no 8 de janeiro pegou 14 anos, ela só colocou com batom. Perdeu o mané, que aquilo ali se apagava rapidinho, era só passar um pano, mas pegou 14 anos, porque isso aí foi uma afronta à democracia. Mas agora os ministros do STF podem fazer o que quiserem, até porque o Dias Toffoli até agora ainda não informou aí a respeito do resort que foi pago aí com dinheiro do Banco Master, que está no nome dos seus irmãos, e realmente o Toffoli se acha dono, mas até aí tudo bem. Foi divulgado até pelos jornalistas do Metrópolis, mas continue no vídeo, não esqueça de ajudar o canal, curta, comente, se inscreva, compartilhe, aperte o sininho e não deixe de nos ajudar colocando aí em que estado você se encontra assistindo esse vídeo aí. O cartório apontam que o casal Alexandre de Moraes e Viviane Barsi gastaram em 5 anos 23 milhões e 400 mil reais na compra de imóveis à vista em 5 anos. No período, o crescimento patrimonial do ministro do Supremo Tribunal Federal e da Mulher foi de 266%. Atualmente, o casal possui 17 imóveis que custam 31 milhões e 500 mil reais. A maior parte das transações foi feita pelo Lex Instituto de Estudos Jurídicos, que administra os bens da família. Entre os imóveis, 3 deles foram adquiridos após o contrato firmado por Viviane Barsi com o Banco Master, incluindo uma mansão de 700 metros quadrados em Brasília, avaliada em 12 milhões de reais, um apartamento em Campos do Jordão, que custou 4 milhões de reais, e um apartamento no Jardim Paulista, em São Paulo, adquirido por pouco mais de 1 milhão de reais, 883 mil reais, pagos via Pix. As informações são do jornal Estado de São Paulo. Dentro do Supremo hoje, todos concordam que Alexandre de Moraes precisa ser empichado. Por quê? Porque dentro do Supremo, eles entendem que Moraes é um psicopata. Isso me foi dito por uma fonte de dentro, de gabinete de ministro. Há uma compreensão de que ele extrapolou tudo, está fora de controle. Conversando com uma fonte minha do Judiciário essa semana, ela me disse o seguinte, quer dizer, gente de dentro, tá, do STF, a referência ao Alexandre de Moraes foi a de que, veja, dentro do próprio STF, hoje há um certo apoio ao impeachment do Moraes. Ele só... A única preocupação é que eles fazem internamente é que, poxa, um impeachment abriria aí a porta, escancararia a porta para outros impeachments e outros ministros, etc. Essa é a preocupação, não é a preocupação de que
o Moraes não precise ser empichado. Não existe... todos concordam que hoje, dentro do Supremo, tá? Hoje, prestem atenção no que eu vou falar para vocês. Dentro do Supremo hoje, todos concordam que Alexandre de Moraes precisa ser empichado. Por quê? Porque dentro do Supremo, eles entendem que Moraes é um psicopata. Isso me foi dito por uma fonte de dentro, de gabinete de ministro. Há uma compreensão de que ele extrapolou tudo, está fora de controle. E eles só não apoiam isso publicamente porque eles têm medo de que o impeachment de Moraes abra a porteira para outros impeachments deles mesmos. Mas é só não fazer bobagem que não tem impeachment. Simples assim. Que nos acompanham, mesmo que essa delação ainda não tenha sido formalizada, a perspectiva de que isso aconteça já coloca então esse dilema, né, que vai ter para Paulo Gonet, Procurador-Geral da República, e para o relator ministro André Mendonça. O André Mendonça tem afirmado a pessoas próximas que a investigação não pode se prestar a pré-julgamentos ou perseguições, mas que se as provas do processo demonstrarem o envolvimento real de colegas nessa teia de relações de Vorcaro, vai trabalhar com seriedade e seguir em frente. Isso de acordo com a reportagem do jornal Folha de São Paulo. Segundo relatos feitos à reportagem por interlocutores do ministro André Mendonça, ele leva em conta o fato de que a opinião pública exige respostas sobre as fraudes financeiras do Master e, havendo evidências concretas de irregularidades, não vai aceitar que Toffoli e Moraes se livrem das consequências por um coleguismo. Sob reserva, o ministro disse à reportagem que Mendonça deveria ter cuidado para não supervalorizar informações que não sejam objetivamente criminosas, sob pena de minar a confiança da população no judiciário e sujeitar a corte e os integrantes a uma nova onda de ataques. E o jornal também registra que esses interlocutores lembram, né, do caso da Lava Jato, em que havia um grande anseio da opinião pública, mas que isso talvez não tenha sido conduzido da melhor forma. Olha, em etapas iniciais da negociação para um acordo de delação, os advogados que representam Daniel Vorcaro chegaram a sugerir aos investigadores que não fossem mencionados ministros do Supremo, mas a ideia foi rechaçada porque não se pode dar ao delator a prerrogativa de selecionar quem entregar e quem poupar. Portanto, o Daniel Vorcaro, que prepara este acordo de delação premiada, deve dizer tudo, doa quem doer, pelo menos esta é a previsão inicial. A gente vai seguir acompanhando, porque esse dilema vai só aumentar com o passar aí do tempo, né, e com a possibilidade de que esse acordo de fato seja formalizado. Fachin soltou uma nota em defesa do ministro Alexandre de Moraes e criticando um relatório que teria sido feito foi feito, né, por um comitê da Câmara dos Estados Unidos, criticando o que eles acham que é censura no Brasil, de que falta liberdade, e o ex-deputado Eduardo Bolsonaro deu voz a esse relatório, deu diversas entrevistas na imprensa, dizendo que a lei Magnitsky podia voltar a ser adotada pelos americanos em relação ao Alexandre de Moraes, e até chegando a colocar em dúvida o processo eleitoral brasileiro, o que estava em conjunto ali com algumas declarações que foram dadas pelo Flávio Bolsonaro na CEPAC. E aí o ministro Fachin, nessa nota, enfatizou muito a lisura da democracia brasileira e do processo eleitoral. O senhor tem algum receio de que o processo eleitoral brasileiro neste ano possa não ser liso, correto? Bom, o último pleito nós tivemos o ministro Alexandre de Moraes, no mínimo, não tendo a imparcialidade que um presidente de pleito deveria ter. Nas suas decisões ficam claras. Punia tudo que o presidente Bolsonaro queria publicar sobre as ligações do presidente Lula sobre aborto, sobre ligações com ele com Hamas, com governos ditadores como o da Venezuela, e a gente não podia usar isso nas nossas inserções, sejam de rádio e TV. E o Lula podia tudo, podia usar, inclusive chamar o presidente Bolsonaro de genocida no horário de televisão, o que para mim não houve a imparcialidade necessária no pleito de 2022. Os homens públicos deveriam ter, quando assumem postos, como postos de ministros, de presidente da República, ministros do Supremo, magistrados da Suprema Corte, deveriam ter a obrigação até de divulgar o seu patrimônio. Parlamentares no Brasil, quando se candidatam, deputados, senadores, precisam informar a Justiça Eleitoral qual é o patrimônio de que dispõe. Isso é uma regra básica para verificar se a pessoa, durante o exercício do mandato, não vai se locupletar, não vai se aproveitar do mandato para enriquecer. O mesmo raciocínio deveria se aplicar a autoridades que fazem do exercício de uma função pública o seu objetivo de vida.
o patrimônio do Alexandre de Moraes faz dele uma pessoa rica, um milionário. Este montante de essa transação, crescimento de quase 270% no patrimônio do ministro desde março de 2017, a posse de 17 imóveis avaliados em 31 milhões de reais, isso faz do ministro, da família do ministro, uma família de milionários, né? Isto não orna, Fabiola, com os vencimentos de um ministro da Suprema Corte. Obviamente, o ministro pode ter recebido herança, a atividade do escritório da mulher do ministro pode ter sido exuberantemente bem sucedida, afora aquele contrato milionário que a doutora Viviane Barsi, mulher do Alexandre de Moraes, firmou com o falecido Banco Master, 129 milhões de reais em 3 anos, o que daria um honorário de 3,6 milhões de reais por mês, honorário que foi efetivamente pago até a decretação da liquidação do Master pelo Banco Central. Esse mesmo êxito, esse mesmo sucesso pode ter se repetido com outros clientes. Agora, é notável que o escritório da família Moraes, comandado hoje pela doutora Viviane, não é propriamente o mais prestigiado ou o mais prestigioso escritório de advocacia do país. Esse contrato é um contrato fora de qualquer padrão de mercado, esse que foi firmado com o Master. Evidentemente, essa informação deixa em situação mais complicada o ministro Alexandre de Moraes. Seria recomendável, sim, que ele fizesse alguma manifestação sobre esse patrimônio tão exuberante, né? E é preciso notar, Fabíola, que nas últimas semanas o ministro se empenhou, ele rala para enquadrar servidores da Receita Federal, servidores do quadro próprio da Receita e terceirizados, que se envolveram num caso de vazamento de dados de autoridades, inclusive ministros do Supremo, a familiares dos ministros, a doutora Viviane entre eles. O Alexandre de Moraes abriu lá um novo filão naquele inquérito das fake news, que já fez aniversário de 7 anos, para investigar este caso do vazamento de dados de autoridades e de seus familiares. A investigação é absolutamente necessária, mas os ministros são vítimas neste caso e não suspeitos. Portanto, o caso não deveria estar sendo tramitado no Supremo, no âmbito do Supremo, deveria estar na primeira instância. Mas está lá, de novo, o ministro Alexandre de Moraes se convertendo em juiz de uma causa que tem um interesse direto da família dele e dele próprio, né? Então, todos esses detalhes, Fabíola, dão a essa informação sobre o patrimônio do ministro um caráter de enorme interesse público. E vai ficando complicada a situação do ministro na medida em que ele reage com irascibilidade, com um certo rancor, cada vez que surge uma informação que demandaria uma explicação. Na semana passada mesmo, quando se divulgou que ele voou na companhia da sua mulher, a doutora Viviane, em aviões de uma empresa do Daniel Vorcaro, o ministro reagiu com muita, como disse, irascibilidade, disse que jamais viajou em aviões do Vorcaro. A notícia não dizia que ele viajara em aviões do Vorcaro, mas de uma empresa de Vorcaro. Então é sempre uma explicação torta para fatos que exigiriam algo mais crível, uma explicação mais crível. Agora, Fabíola, essa informação sobre o patrimônio do ministro é muito relevante, interessa ao público, e ele deveria analisar a hipótese, considerar a hipótese de prestar esclarecimentos. Fala aí, família, esse STF aí, só Jesus na causa, hein? O futuro senador da República, Deltan, veio denunciando aí que o G1 já tinha postado mais cedo que o Alexandre de Moraes e sua esposa foram pegos na mentira. Realmente a Receita Federal já tinha divulgado aí todo o rendimento aí do Alexandre de Moraes e da Viviane Barsi, que mostrou
que o que ela tinha falado semana passada aí, que as viagens dos jatinhos do Daniel Vorcaro tinha sido pago como se fosse um aluguel e realmente não foram. Dá para mostrar aí que as 8 viagens que eles fizeram aí com o Vorcaro era algo que eles sempre faziam, mas até aí tudo bem. O ministro da República não pode nunca em sua vida estar se relacionando dessa forma. E por mais que seja esposo aí de uma advogada de um escritório que era dele, ele passou para esposa e os filhos, não tem que estar aí tendo certas regalias. Mas vamos assistir esse vídeo aí que tá maravilhoso. Não... Pegos na mentira. Alexandre de Moraes e Viviane Barsi são expostos de uma mentira gigantesca. Agora é oficial. O G1 acabou de revelar uma informação bombástica que vai mudar tudo no caso Moraes. Documentos da Receita Federal que foram enviados para a CPI do crime organizado mostram que o Banco Master pagou mais de 80 milhões de reais ao escritório da advocacia da Viviane Barsi de Moraes. Mas o mais grave não é nem o valor, que a gente já sabia, é o que esses documentos provam sobre os voos de jatinho. E isso não está em lugar nenhum, é análise nossa, que você vai ver com exclusividade aqui. E eu vou te mostrar agora por que o Moraes e a Viviane foram pegos numa contradição, numa mentira gravíssima. Leia aqui comigo o que foi que o G1 revelou, gente. Dá uma olhadinha nisto aqui, ó. Destaquei para vocês. Os dados da Receita Federal mostram que o banco declarou pagamentos que totalizaram 80,2 milhões de reais. Eles começaram em fevereiro de 2024 e, considerando o valor fixo mensal de 3,6 milhões, duraram por 22 meses até novembro de 2025. Gente, valor fixo mensal. Vou repetir. Valor fixo mensal de R$ 3.646.529,72. Guarda aí esse número, porque ele é a peça-chave que derruba a explicação do Moraes e da Viviane. Agora, lembra o que o escritório Barsi Moraes disse quando a Folha de São Paulo revelou os 8 voos em jatinhos das empresas do Vorcaro? Foi lá e ela disse, o escritório da Viviane disse, que os voos foram pagos compensando com os honorários advocatícios nos termos contratuais. Ou seja, o valor dos voos, que segundo um levantamento do Estadão era entre 100 mil e 120 mil reais cada, foram descontados dos honorários. Ou seja, vou repetir, segundo o escritório, o custo dos voos teria sido descontado dos honorários mensais. E quanto que custariam aí esses 8 voos aí em conjunto? Segundo o levantamento do Estadão detalhado, que foi feito com um analista de fretamento aéreo, pelo menos R$1 milhão custariam esses voos aí, esses 8 voos do casal Moraes. Mais de R$1 milhão em 8 viagens entre Brasília e São Paulo. E agora vem a conta que destrói a explicação do casal. Se os voos foram compensados nos honorários, então em pelo menos alguns meses o pagamento feito ao escritório deveria ter sido menor do que os 3,6 milhões de reais contratados, porque parte do valor teria sido abatida justamente para pagar os voos. Mas o que os documentos da Receita Federal mostram? Que todos os 22 pagamentos foram feitos no mesmo valor fixo de 3,6 milhões de reais. Ou seja, não teve abatimento nenhum. Zero. Nada. Os dados fiscais indicam que não teve compensação alguma. E o que isso significa, Deltan? Que a Viviane e o Moraes mentiram descaradamente. Que os fatos contradizem frontalmente a explicação oficial do escritório. Se os pagamentos foram integrais e não teve desconto, isso significa que os 8 voos de jatinho que custaram mais de R$1 milhão foram na prática de graça. Ou seja, Vorcaro bancou os voos para um ministro do Supremo e sua esposa sem receber 1 centavo de volta. E tem mais um detalhe que o G1 traz. Esses dados da Receita não estavam na primeira remessa de informações enviada ao Congresso Nacional. A comissão precisou ir lá e cobrar para receber esses registros. Ou seja, alguém tentou segurar, esconder, ocultar esses dados do parlamento. E procurado pela reportagem, o escritório Barsi de Moraes disse que não confirma informações incorretas e vazadas ilicitamente, lembrando que todos os dados fiscais são sigilosos. Você percebeu? Em vez de explicar a contradição entre os pagamentos integrais e a tal compensação dos voos, eles atacam a imprensa por publicar os dados. É a mesma estratégia de sempre. Quando os fatos são incômodos, ataque ao mensageiro. Patrimônio que triplicou, 80 milhões de reais em pagamentos, contrato de 129 milhões, 8 voos de graça em jatinhos de investigado. E quando a imprensa pergunta, silêncio ou então ataque.
Os fatos estão aí e exigem investigação. Até quando a PGR vai manter seu silêncio sepulcral, hein? Você acha que esses fatos eles merecem ou não investigação? Conta aí pra mim nos comentários, se inscreve no canal, clica no sininho, curte o vídeo e venha virar membro para receber análises exclusivas, ter prioridade nas suas respostas e estar do nosso lado, apoiando o nosso trabalho de forma mais intensa. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Fala aí, família, esse STF aí é só Jesus na causa e agora dá pra poder perceber que realmente precisamos de um Senado forte que não tenha rabo preso nenhum, como o Alcolumbre aí tá se mostrando, porque até agora não pautou a CPMI do Banco Master. Alguma coisa tem aí por debaixo dos panos. Essa é a verdade. Nós temos aí candidatos que realmente não tem medo de enfrentar o STF, que é o Carlos Jordi, que tá vindo aí como futuro senador da República, o Deltan, o Gaia, o Van Hatten, e tem outros nomes aí da direita que tem que estar aí pautados junto com a Câmara dos Deputados. O presidente da República, que vai ser o Flávio Bolsonaro. O Lula, ele não vai tentar a reeleição, acredito, porque realmente vem acontecendo muitas coisas aí que mostram que ele não está bem. Tá como se fosse realmente o Biden, que teve que se retirar aí da sua reeleição e realmente agora está sendo comandada pelo Trump, que é um cara de direita, um cara que está levando os Estados Unidos para frente. E o Flávio Bolsonaro tem que ser o candidato eleito que vai jogar o Brasil para cima. Mas continue no canal, curta, comente, se inscreva, aperte o sininho e deixe aí nos comentários qual estado que você está assistindo aí esse vídeo.